Olá, meu amigo, eu sou o pastor Sidney Luiz, você está em nosso canal e esse canal é para abençoar a sua vida. Vamos deixar aqui com você mais uma palavra abençoada. Eu quero que você compartilhe com seus amigos aí no grupo do WhatsApp, no Facebook. Vamos nos ajudar a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Não se esqueça, aqui embaixo tem um vermelhinho, você clica em inscrever-se, assine o sininho para receber as nossas notificações. Juntos nós vamos mais longe. Um abraço. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Então vamos lá. Coração agradecido a Deus. Vamos fazer uma oração pedindo para que o Senhor Deus possa falar conosco, tocar o nosso coração. Oremos, uma oração direta, é um pedido só. E esse pedido é: Senhor, fale conosco. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco em Tua presença e peço que o Senhor venha falar conosco nesta noite mais uma vez, como sempre tem feito. Meu Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, no meu coração, e eu quero que o Senhor fale com a pessoa que está na casa dela, na sala da casa dela, talvez está no carro, talvez está no quarto, onde ela estiver, fale com ela, meu Deus. O nosso tempo é tão curto, mas basta uma palavra só para a nossa vida ser modificada, transformada. Nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, e pedimos para que o Senhor venha falar conosco. Amém, graças a Deus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. E eu vou ler o versículo 35, 36. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14, versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta-te de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Amém. Graças a Deus. Eu quero meditar com você bem rapidinho nesta passagem. Eu gostaria que você ficasse muito atento, prestasse muita atenção, não vá fazer outras coisas enquanto você ouve a palavra. Eu queria pedir para você estar até o final, chamar alguém para receber a palavra com você, e nós vamos falar sobre essa oração de Jesus. Eu vejo três coisas importantíssimas nesta oração de Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus ora. Certamente, assim como que nós estamos fazendo, depois de cantar louvores de agradecimento ao Deus triuno, eles saem para o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras havia um jardim chamado Jardim Getsemane, que significa prensa de óleo. Jesus acostumava ir para aquele lugar para orar. Após o louvor, após a canção, após um culto, após um momento de conversa com os discípulos, em suas instruções, ensinamentos, Jesus chama três deles e vai para esse retiro de oração. O jardim Getsemane, que estava no Monte das Oliveiras, era um lugar agradável, era um lugar bom para se orar. Então Jesus chama esses três, Pedro,
Tiago e João e entra no jardim. E ele está com o coração angustiado e aflito. Jesus Cristo vai orar porque ele estava com o coração angustiado e aflito. Eu não sei se você já se sentiu assim. Às vezes, em algum momento, você possa ter estado assim, ou quem sabe você está assim agora, coração angustiado e aflito. Às vezes você sabe por que este coração está angustiado e aflito. Mas às vezes você nem sabe por quê. Às vezes você chora e fica, o que está acontecendo? Aí você começa a analisar e existe uma soma de coisas, mas o seu coração está angustiado e aflito. É interessante que quando olhamos para a Bíblia e falamos de Jesus, muitas pessoas pensam que Jesus era Deus, mas a Bíblia diz que ele se fez homem, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele tinha necessidades como a nossa, por isso ele estava angustiado. Mas a Bíblia diz que a angústia de Jesus era tão grande, era tão forte, que ele estava angustiado até a morte na tua alma. Isso me diz que eu e que você podemos passar por situações assim, em que nós ficamos angustiados. Meu querido irmão, minha querida irmã, se por alguma razão seu coração tem estado angustiado, saiba que isso pode acontecer. Se você está angustiado, não é porque você está endemoniado, está encapetado, está endiabrado, está lascado, está derrotado, está derrubado, está bagaçado e um monte de ado. Não, isso pode acontecer. Aconteceu com Jesus. Ele estava com o coração angustiado. Aí ele faz o seguinte: ele chama 3 discípulos, companheiros de oração, e ele vai para o Monte das Oliveiras, se retira no jardim do Getsemane. Para quê? Para orar. Então logo aí a gente já começa a entender que o coração pode estar angustiado, mas nada pode afastar você da oração. A presença de Deus, o falar com Deus, o conversar com Deus. Jesus estava angustiado, ele não saiu por ali, gente, vem cá, eu quero conversar, eu quero desabafar. Não que você não possa fazer isso com as pessoas certas, mas ele preferiu buscar alguns discípulos que andava lado a lado com ele, disse: vocês podem orar comigo, porque eu estou angustiado até a morte. E ele foi orar. Você pode ficar angustiado? Pode. Você só não pode deixar de orar. Não importa o que esteja acontecendo, não deixe de orar, de falar, de conversar com Deus. E quando eu falo orar, não é exatamente aquela oração que a gente faz muitas vezes na igreja, que é importante, que você já fez comigo, que é importante, mas a oração sozinho, você e Deus, é preciso orar. Esse momento é importante, esse tempo a sós com Deus é especial, você precisa orar. Jesus, ele fica muito aflito. Ele disse assim para os discípulos: eu estou profundamente triste, a ponto de morrer. A minha alma está angustiada, perto da morte. Fique aqui e orem comigo, vigiem comigo, mantenham-se vigilantes comigo. Aí os discípulos estão com ele. Ele se afasta um pouco deles neste momento de fortes emoções, em que as suas emoções estão sendo como um turbilhão dentro da sua alma, do seu coração. Jesus então se prostra diante de Deus, lá no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, e começa a orar. E a oração de Jesus me traz 3 coisas importantes que eu quero falar rapidamente com você. Diz assim, ele começa a orar e disse no versículo 36, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. A oração de Jesus já é reconhecendo o senhorio, o poderio de Deus sobre a sua vida. Ele disse: Pai, todas as coisas te são possíveis, ou seja, o Senhor é sobre todas as coisas, o Senhor é soberano, tu és maravilhoso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, tu és acima de tudo e de todos. Ele começa dizendo: Deus, eu sei que eu estou aflito, angustiado, mas para ti tudo é possível. E se tudo é possível para Deus, ele faz 2 pedidos.
ele diz assim: se possível, afasta de mim esse cálice. Ele faz o primeiro pedido: Pai, afasta de mim esse cálice. Aí eu pergunto a você: qual cálice será que Jesus estava se referindo? Afasta de mim este cálice. O que estava angustiando a alma de Jesus? Porque ele tinha um sentimento, um testemunho interior, a direção de Deus, que estava chegando a hora de um sacrifício que ele faria por mim, ele faria por você que está me ouvindo agora, e faria por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o teu Filho unigênito. Mas esse Deus é tão tremendo que se existisse só você, ele teria feito o mesmo sacrifício. E Jesus sabia que não seria fácil, a morte da cruz seria algo difícil, seria algo terrível. Ele começa a olhar, ele começa a visualizar, ele começa a imaginar, e aquilo vem angustiando, deixando ele aflito. Aí ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Que cálice? O cálice amargo da cruz. Se possível for, passe de mim este cálice, essa hora difícil, se for possível. Isso quer dizer que eu posso orar a Deus e fazer qualquer pedido ao Senhor. E quando eu não conheço a vontade de Deus, eu posso dizer: Senhor, se for da tua vontade. Ou eu posso dizer: Senhor, se for possível, se eu não precisar realmente passar por isso, se for possível, passa de mim esse cálice. É o primeiro pedido de Jesus na oração. Mas no segundo, ele traz uma afirmação dizendo assim: mas não seja, porém, contudo, entretanto, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, uma oração simples, mas que para nós hoje é o segredo do sucesso, para uma vida de vitória. Senhor, passa de mim esse cálice. Quando Jesus fala passa de mim esse cálice, ele está falando da vontade dele. Meu irmão, minha irmã, você pode falar para Deus de todas as suas vontades. Não tem vontade que você não possa falar para Deus, e você pode ter vontades. Mas ele diz assim: Senhor, essa é a minha vontade, mas não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Todavia, seja feito a sua vontade. O segredo do sucesso é a gente estar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Qual é o plano? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus neste caminho? O que eu posso fazer? Para onde eu vou? Qual é a vontade de Deus? Tem coisas que nós sabemos, tem coisas que nós não sabemos, tem coisas que nós entendemos e tem coisas que nós não entendemos. É por isso que nós precisamos buscar em oração, porque a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Quando você ora, você não está falando sozinho ao vento, ao espaço, ao tempo. Quando você ora, você está conversando. A oração é uma conversa, você fala com Deus, é uma via de mão duplas. E quando você fala com o Criador lá dos céus, em sua infinita graça, misericórdia e poder, Ele fala com você. Você que é de oração e que está me ouvindo agora, você sabe o que eu estou falando. As principais, as maiores direções de Deus para a sua vida surgiram no momento da oração. Às vezes o seu coração estava conflituoso, às vezes você não sabia a vontade de Deus, e quando você orou, ali você teve uma confirmação de Deus, uma direção para tomar as decisões na sua vida. Não é errado você falar para Deus o que você quer. Eu, pastor Sidney Luiz, eu nasci na igreja, meus pais eram evangélicos. Quando eu me lembro, como criança, as lembranças que eu tenho, lá de 4, 5 anos, era o meu pai fazendo culto em casa, tipo célula.
Quando eu tenho a lembrança de igreja física, indo para a igreja, 6, 7 anos, era do lado do meu pai. E em fevereiro, quando eu tinha 12 anos de idade, isso já faz mais de 10 anos, eu fui batizado na igreja com 12 anos. A minha juventude foi na igreja, minha adolescência, pré-adolescência, minha infância, tudo na igreja. Eu cresci na igreja e eu fico feliz por isso. Eu tive esse privilégio, quantas pessoas queriam ter? Eu tive esse privilégio, graças a Deus, por causa dos meus pais. E graças a Deus, por tua causa, que é servo do Senhor, os teus filhos estão tendo esse privilégio. Se os seus pais não tiveram, você talvez não saiba o que eles têm enfrentado para chegar até aqui. Mas você agora tem esse privilégio. Então louve a Deus por isso. Quando eu cresci na igreja, eu comecei a trabalhar, a ministrar a palavra de Deus, eu queria ser um pregador. Mas uma coisa eu tinha certeza, e não era da minha beleza, porque eu era feio, eu fiquei bonito depois. Eu tinha certeza de uma coisa, eu queria ser pregador, eu queria ser missionário. Pastor não. Deus, pastor eu não quero ser. Deus, não, pastor não. Sabe por quê, irmãos? Não é fácil ser pastor. E eu nem comento isso com quem não é pastor, porque a pessoa não entende e não sabe. Só um pastor, sabe o que é ser um pastor. E é muito complicado. É muito difícil. E eu não queria ser porque eu me considero uma pessoa inteligente, então eu queria um caminho mais fácil. Então pastor não, pregador, missionário eu queria ser, viajar, pregar nas igrejas dos outros, aí prega numa igreja, vai embora, vai para outra, prega, vai para outra. Agora ficar na cidade é diferente, você tem que pregar. Você que é pastor, está me ouvindo aí, sabe que não é fácil. Você prega um dia, prega outro, prega outro e prega outro e ensina. Às vezes você está 5 anos pregando na igreja e tem que trazer sempre uma palavra renovada de Deus para o coração das pessoas. A sua vida fala por você, as pessoas estão do seu lado. Você não pode fazer como algumas pessoas por aí que falam sem muito compromisso, porque depois eles vão embora. Você está na cidade para dar conta. Eu já vou fazer 25 anos aqui em Ilha Solteira e tem gente que está comigo desde do início, então eu tenho responsabilidade com aquilo que eu falei há 25 anos atrás. Então isso é muito difícil. Então eu preferia ser um missionário. Mas eu me lembro de, mesmo jovem, sem todo o conhecimento, orar a Deus, eu não quero ser pastor, mas, porém, todavia, entretanto, se for a tua vontade, eis-me aqui. Tinha uma música, uma canção que a gente cantava, eu gostava muito dela, que diz assim: faz em mim o teu querer, revela o que está em teu coração. E eu conheci essa música e era o que eu queria para a minha vida. Senhor, faça em mim o teu querer. E Deus me chamou para ser pastor. Eu não queria vir para Ilha Solteira, estou aqui há 25 anos, mas eu não queria, Deus, qualquer cidade, Ilha Solteira não, mas faça a tua vontade. Quando você fala o que você quer, não é problema, mas quando você se posiciona para passar pelo crivo da vontade de Deus, da palavra de Deus, aí as coisas são diferentes. Pastor, mas se eu não quero uma coisa para mim, e Deus quer, eu vou contrariado? Não, porque Deus sabe melhor do que você, o que é melhor para você, porque às vezes a gente acha que esse caminho é melhor, mas Deus conhece o seu coração, Ele conhece o seu sentimento, Ele conhece as suas fortalezas, Ele conhece as suas fraquezas, Ele sabe quem você é melhor do que você mesmo. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus de amanhã, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece tudo, então Ele sabe o que é melhor. E se você deixar Ele conduzir a tua vida, se você deixar Ele fazer a vontade dEle, o melhor de Deus ainda está por vir. Então, Deus trabalha o nosso coração, e se não é minha vontade, eu começo a passar a ter esse desejo, eu começo a entender e encontrar paz nesse caminho. Então eu preciso colocar nas mãos de Deus, acreditar nele e orar. Por quê? Porque eu tenho um caminho a trilhar, eu tenho um destino, algo para alcançar, o meu futuro está lá na frente. E tem uma coisa que eu quero dizer para você. Algumas pessoas dizem assim: meu futuro está determinado por Deus.
Tá não. Como se não, pastor? Deus é o Deus de ontem, ele já não, se está determinado, ninguém pode mudar. Está determinado, ninguém pode mudar, mas o seu futuro pode ser mudado. Quem pode mudar? Você. Então o seu futuro não está determinado, ele está planejado por Deus. Deus tem planos. A Bíblia diz assim: eu sei os planos que tenho sobre vós, planos de bem e não de mal. São planos, não está determinado, está planejado para você. Quer ver? O pai tem um filho pequeno. Por exemplo, meu pai. O sonho do meu pai, Alcides, era que eu, Sidney, fosse médico. Eu me lembro dos primeiros anos na escola, ele pegar meu caderno, falar para minha tia: aqui meu filho, olha só, parabéns, olha, meu filho vai ser um médico, você vai ser consultada no consultório do Dr. Sidney. Era um sonho que meu pai tinha. Ou seja, ele tinha planos para que eu fosse médico. Aí eu cresci, e eu não sou médico. Mas era um plano do meu pai. Se talvez eu fosse naquele projeto dele, ele ia fazer de tudo para que eu pudesse alcançar. Mas eu não queria, não era isso que eu queria, não era para mim. Então, os pais têm planos. Você tem planos para o teu filho. Quero que o meu filho seja. O que você quer que seu filho seja? Mas o que ele vai ser? O que você quer que ele seja? Às vezes sim, mas às vezes não. Porque lá na frente, ele vai crescer, vai desenvolver aptidões e ele vai ter um poder muito grande chamado de escolha. Ele vai ter um poder muito grande chamado de escolha. O plano está no papel. Deus tem o lápis para escrever o seu plano. Deus tem a caneta para escrever o seu plano. Mas você tem a borracha para apagar esse plano. E essa borracha se chama escolha. Então tem gente que simplesmente apaga os planos de Deus. Ela não vive os planos de Deus. Por quê? Porque ela não se posiciona debaixo da vontade de Deus. Porque Deus não pode ir contra a sua própria palavra e Ele deu livre-arbítrio. Então Deus deixou você escolher, decidir. Ele tem planos, Ele tem um caminho e te mostra o caminho. Você vai pelo caminho se você quiser. A escolha não é de Deus, ela é minha, ela é sua. Está posto diante de ti a bênção e a maldição, 2 caminhos. Escolhe um e siga. Tem a porta estreita, a porta larga. Escolha uma e entre. Tem o céu e tem o inferno. Tem 2 senhores, escolha um e sirva. É sempre assim, livre-arbítrio, você pode escolher. Mas pastor, qual que é o melhor para mim? Deus já sabe e tem o melhor para você, já planejou. Então se aproxime dele, conheça os planos de Deus para a sua vida. Conheça os projetos de Deus para a sua vida. Porque para viver esse plano, Deus abençoou você. Ele já te abençoou. A Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você já é abençoado. Eu repito isso há muitos anos, e digo hoje e vou dizer enquanto eu viver, porque a Bíblia diz que você já é abençoado, é ou não é? Se você é abençoado, diga aí, repita, escreva aqui: eu sou abençoado. Não deixe ninguém roubar isso de você, não deixe ninguém tomar a tua bênção. Guarde bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Tu és abençoado. Deus não quer que você seja apenas abençoado, e ainda quer que você vá além, ser tu uma bênção. Ele quer que você seja uma bênção, assim como ele falou para Abraão. Então, meu irmão, a bênção está em você já. O plano de Deus está escrito para você. Então se posicione debaixo da vontade dele. Ah, pastor, eu queria ter nascido nos Estados Unidos. Lá tem muita oportunidade. Ah, eu queria ter nascido na Europa. Lá tem muita oportunidade. Ah, eu queria um país de primeiro mundo. Lá tem muita oportunidade. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Concernente à sua vida, a bênção não está no lugar. A bênção está em você. Você crê nisso? Vou repetir. A bênção não está no lugar. Ela está em você. Deus tirou Abraão de Ur, da terra dos caldeus, e levou lá para Canaã.
Canaã não era um lugar abençoado quando Abraão chegou, mas se tornou abençoado porque Abraão chegou. Você entendeu? Não é o lugar abençoado, é você que é abençoado. Deus não abençoa você por causa do lugar que você está, Ele abençoa o lugar por tua causa. Você é abençoado aí na sua casa, na tua família. Deixa eu arrumar aqui o microfone. Você é abençoado na sua casa, na sua família. E você abençoa a tua família, porque você é abençoado. Então eu preciso me colocar diante de Deus, na presença de Deus, e viver a vontade de Deus. Por falar em Abraão, você se lembra das brigas dos pastores de Abraão com os pastores do seu sobrinho Ló? Contenderam entre si, e Abraão chegou ao sobrinho e falou assim: ó, não vai dar, a gente vai ter que separar. Abraão era o tio, tinha autoridade, isso é importante naquela época mais ainda. Abraão poderia dizer para o seu sobrinho: ó, vai para lá que eu vou para cá, escolher o lugar. O que Abraão fez? Colocou Ló na campina, lá em cima no monte, mandou olhar as campinas e disse assim: ó, escolha, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se for para a esquerda eu vou para a direita. Ló nem acreditou, mas é meu tio, ele tem autoridade, ele poderia escolher o melhor lugar, ele manda eu escolher. Eu não sou bobo nem nada, vou escolher as planícies verdes, vou escolher a melhor terra, e escolheu o melhor lugar. Mas quem foi mais abençoado? Abraão. E a terra era melhor que ele havia escolhido? Não, mas a bênção do Senhor Deus estava sobre a vida dele. Quando Isaac chegou e tomou posse de uma terra, ninguém colhia naquela terra, plantava e não colhia, havia fome, seca e miséria. Isaac começou a trabalhar e todo mundo falou: esse aí está maluco, aqui ninguém produz. Mas Isaac produziu como nunca, as pessoas ficavam maravilhadas. Mas a Bíblia diz que ele produzia porque o Senhor era com ele. A bênção está em você, então viva a vontade de Deus e você vai ser abençoado. Caminhe dentro dessa vontade e persista nela. Seja você determinado nessa vontade, nesse propósito, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, irmãos, as coisas, elas não são de uma hora para outra, mas é preciso trabalhar, é preciso decidir, é preciso escolher. As suas decisões constroem o seu futuro na presença de Deus. Você já é abençoado? Você já é de uma excelente vida? Sua semente é Deus, você veio de Deus. Então você tem tudo para dar certo. Então se coloque debaixo da vontade de Deus. Ore ao Senhor, pode falar da tua vontade, pode colocar a sua vontade diante de Deus. Mas todavia, seja feito a vontade daquele que é sobre todos. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus. Eu posso ouvir do pessoal aqui. Tem algumas pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas aqui. E posso ler aqui o seu, já que eu não posso ouvir. Aleluia. Por favor, escreva aqui: Senhor, seja feita a tua vontade. Nesse sentido, pode colocar seja feita a tua vontade na minha vida, fique assim. Mas, Senhor, seja feito a tua vontade. E vou falar mais ainda, se você puder, tá? Fique à vontade, mas se você puder, na hora que terminar esse culto, vai no seu Facebook, vai no seu Instagram, tá? E escreva: Senhor, seja feita a tua vontade em minha vida. E marca lá o pastor Sidney, para eu ver que você escreveu. Marca lá, escreve, marca o pastor Sidney: seja feita a tua vontade na minha vida. Ou alguma frase nesse sentido, mas Senhor, seja feito a tua vontade. Posso contar com você? Depois eu vou ver. Amém? Graças a Deus. Eu vou fazer uma oração. Orar por você, orar pelos nomes, orar para que a palavra de Deus esteja em teu coração. E daqui a pouquinho a gente vai ler os nomes aqui e encerrar o culto. E por falar em vontade, amanhã, segunda-feira, eu quero subir lá para o nosso canal, o canal do pastor Sidney, um vídeo que nós fizemos. Não é pregação de culto, a gente explicando, porque a gente tem umas dúvidas, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o caminho certo? Qual é a melhor maneira? Como que eu sei que é a vontade de Deus para a minha vida? Um videozinho de uns 10 minutos explicando como que eu posso descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida.
Aí vai estar aqui no Facebook, aí você acessa e vai estar assistindo para continuar aqui o trabalho, basicamente, que nós estamos falando. Amém? Que seja feita a vontade do Senhor. Oremos. Grandioso Deus, há muitas pessoas que estão agora em suas casas, estão acompanhando esse culto, acabaram de receber a mensagem, a palavra. Elas têm vontades, meu Deus, desejos, sonhos, mas às vezes nem entendem ou sabem se esse sonho realmente é o que o Senhor tem, é o que o Senhor quer. Então, meu Deus, eu te peço, abençoe esta pessoa e faça a tua vontade na vida dela. Senhor, eu tenho sonhos, faça a tua vontade na minha vida. Não o que eu quero, mas o que tu queres. Porque o que tu queres é melhor do que eu quero. Que possamos entender, que esta pessoa entenda, que eu entenda, que nós entendamos que o que tu queres é o melhor do que o que nós queremos. E faça-nos viver a tua vontade. Sabemos, Senhor, que o segredo do sucesso é estar no centro da tua vontade. Amém, amém. Graças a Deus.